Amados, eu quero ministrar a última palavra dessa conferência. É a última, está acabando. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25. A palavra do Senhor diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos logo em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Esse texto aqui é um texto em que o Senhor nos afirma duas coisas poderosas. A primeira é que Ele diz que Ele mesmo é aquele que apaga as nossas transgressões, e por amor de nós, não é? Aliás, por amor dEle mesmo, dos nossos pecados, Ele não se lembra. Essa afirmação dá tanta segurança para mim e para você, nos faz caminhar por um caminho de confiança, porque o Senhor Ele está dizendo que o pecado não é mais um problema entre Ele e nós, que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, e das nossas transgressões Ele não vai fazer conta mais. Por quê? Porque já está resolvido o problema do pecado. É um texto que aponta para os nossos dias, um apontamento do tempo da graça, ou depois que Jesus veio para a terra e morreu na cruz. E no segundo versículo, 26, ele fala o contrário, né? Primeiro ele diz que eu sou o Senhor que apago as suas transgressões, né? E dos pecados não me lembro. Mas agora ele está pedindo: desperta a minha memória. Ele está dizendo: traga a minha memória e apresenta-me as tuas razões para que eu justifique. Preste atenção, o nosso Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo, mas em alguns momentos Ele pede que eu e você possamos lembrá-lo de algumas coisas que Ele mesmo disse. Mas não é que o nosso Deus se esquece de alguma coisa que Ele prometeu, não é que Ele não se lembra do que disse que ia fazer, é porque Ele gosta de ouvir que você tem vivo no seu coração aquilo que um dia Ele prometeu. Eu e minha esposa, várias vezes nós nos lembramos de promessas, de profecias, de palavras que foram liberadas. Ela tem a memória melhor do que a minha, e não demora muito. Ela traz à minha memória coisas que o Senhor falou. Às vezes acontece algo que a gente fica assim, estupefato, e aí ela fala: amor, isso é o cumprimento da palavra que aconteceu naquele dia, assim, assim, assado. E eu falo: uau, é mesmo, é real. Então, em algumas situações a gente não se lembra, mas a gente necessita de algo, e ela fala: amor, Deus prometeu que vai fazer. E então eu falo: é verdade, Senhor, o Senhor disse que ia fazer. Faz, Senhor, faz, libera. Nós estamos no ano da restituição, e eu quero falar a respeito das promessas de restituição que o Senhor fez para você, e que precisam ser trazidas à memória. Quando nós estamos no encontro com Deus e vamos ministrar aquela palavra concluindo o passado, pelo menos o que eu digo, é sempre o seguinte: olha, hoje o Senhor quer mexer em algumas áreas que você não gosta. Ele quer trazer à sua memória lembranças que talvez sejam desconfortáveis para você, sejam difíceis, momentos que você chorou, sofreu. Aqui eu não quero trazer à memória coisas ruins. Aqui, aliás, algumas são ruins, mas eu não quero trazer à memória para ver cura. Eu quero trazer à sua memória para você se lembrar do que o Senhor vai fazer na sua vida, das promessas que Ele vai se cumprir na sua vida. Se você não tem um papel e uma caneta, mas tem um celular, eu quero fazer uma oração aqui no começo dessa mensagem, porque a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida é que o Senhor vai trazer restituição sobre cada uma das áreas que você foi lesado, que você sofreu perdas.
Então, durante a mensagem, pode ser que situações sejam trazidas à sua memória. Dias atrás eu estava conversando em família com a minha esposa, falando sobre restituição, e nós nos lembramos de uma ocasião em que nós fomos assim confrontados de certa forma. As pessoas olhando para a nossa vida, né? Uma pessoa olhando para nós, falou: puxa vida, vocês ainda não têm uma casa? Não, não temos. Ah, não. Nossa, irmãos, eu me senti tão humilhado. Sério, eu falei: meu Deus. Não, mas fulano tem, ciclano tem, e não sei quem tem, e nananã. Eu falei: é verdade, eles têm, né? E você não tem ainda? Não. Eu ouvi a pessoa falar assim: por que você não larga esse negócio de ser pastor e vai fazer outra coisa? Isso aí não vai dar nada para você não. Irmãos, eu me senti humilhado, mas eu não falei nada, eu me calei. E esses dias eu estava com a minha esposa, e o Senhor me trouxe à memória esse dia. E o Senhor prometeu para mim: eu vou restituir. Eu vou restituir. Ainda não houve a restituição. Eu ainda não comprei minha casa. Mas eu quero falar aqui na frente uma multidão de pessoas, para que quando isso acontecer, você vai se lembrar desse dia aqui. Sabe, uma casa não é a coisa mais extraordinária do mundo, não, né? É um sonho da maioria das pessoas. Não é uma casa, não é uma coisa extraordinária, não. Mas sabe, eu creio que o Senhor vai me dar, não é para nada além de cumprir uma promessa. Ele disse, e Ele falou ao meu coração e da minha esposa, falou: olha, a vergonha que você viveu e passou, deixa comigo. Deixa que eu resolvo no seu lugar. Sabe, misericórdia, eu não odeio ninguém que tenha falado nada para mim. Mas o Senhor disse que ia me restituir. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque pode ser que você tenha também passado por situações assim, em que você se sentiu muito mal, em que você se sentiu humilhado, envergonhado. Talvez alguns tenham sido traídos, talvez tenham falado coisas a seu respeito que não eram verdadeiras. E eu preciso te lembrar que o Senhor, Ele não esquece de nada. O Senhor não esquece, escuta, das promessas que Ele fez para você, mas o Senhor também não esquece das dores que você sofreu, e Ele é fiel para te restituir em cada uma das áreas. Escuta, o Senhor vai te levar de volta no lugar da tua vergonha, e lá onde você foi envergonhado, Ele vai te dar dupla honra em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio. Qual foi a sua vergonha? Qual foi o lugar que você foi envergonhado? Você ficou endividado? Você foi vergonha? Bateram credores lá na sua porta? Você recebeu cobrança? Seu nome foi para Seproc, Serasa, sei lá para onde mais. Você foi envergonhado porque não tinha dinheiro para fazer algo que todo mundo podia, você não conseguia. Eu não sei, mas eu quero de alguma forma te conduzir a trazer à sua memória coisas que o diabo te fez pensar que você tinha perdido. Porque um filho de Deus não pode ser envergonhado sem que haja uma restituição de pelo menos o dobro daquilo que aconteceu. Essa é a promessa do Senhor para você, para sua família. Talvez você sempre foi a pessoa lá da sua família que teve menos condições financeiras. Todo mundo tinha condição de viajar de férias, e você não tinha. Você nunca tinha dinheiro. Todo mundo postava as fotos, não é, das viagens, e você nunca conseguiu nem ir para Guaratuba direito. Olha para cá. Deus vai te prosperar.
E você não vai fazer como a cantora Cassiane, dizer que a sua vitória tem sabor de mel, não. Preste atenção, você só vai desfrutar. Você só vai desfrutar, e quem tem olhos para ver, verá. E não é para humilhar ninguém, não é para dar o troco em ninguém, não, é porque você é filho de um Deus que é poderoso para trazer restituição. Você é um filho muito amado de Deus, é por isso. Deus ama você, e alguma coisa ruim que acontece com você é porque Deus está tramando um jeito de te abençoar. Está dando um jeito de fazer com que as coisas deem certo para o seu lado. Sabe, irmãos, esse texto aqui é maravilhoso, porque o próprio Deus diz para ser lembrado. Ele é um Deus que perdoa. Deus diz para você lembrá-lo, não porque Ele esquece, como nós, ou que Ele tem algum lapso de memória. O Senhor, Ele é onisciente, nada escapa ao conhecimento, mas Ele ama quando eu e você nos comunicamos com Ele. Na verdade, a alegria de Deus, o deleite de Deus, o prazer dEle, é quando nós estamos na presença dEle. É tão bom a gente sentar como família e conversar. Lembra aquele dia? Lembra aquela situação? Tem situações que nós nos lembramos do passado que nós achamos engraçado, situações engraçadas. Não te dá prazer lembrar dessas coisas quando você está numa roda, quando você se encontra com amigos antigos, né? Com pessoas que você tem relacionamento há muitos anos, e aí você senta, você lembra coisas que vocês viveram juntos, né, pastor Leandro? Você fala, lembra aquele negócio? Pastor Leandro é o cara que organizava todas as conferências aqui, já organizou uma conferência para 4.000 pessoas. Tudo que a gente vive hoje em conferência, na organização, é baseado naquilo que ele deixou para nós como herança. Um homem de Deus, competente, não é? E aí a gente fala, lembra aquele dia, e não sei o quê, e o riso vem, o sorriso vem. Sabe o que é isso? Isso é comunhão. E é isso que Deus quer ter com você. E aí é esse relacionamento que Deus quer ter com você. Aí você pega e olha para o Senhor e fala, Senhor, lembra daquela situação lá, né? Estou aqui, hein? Pode mandar, papai, o teu filho está pronto. Não é assim que você faz quando você passa na frente de uma casa que você quer comprar? Se o Senhor quiser, teu filho está pronto, pode ser hoje, pode ser agora. Aquele carro que você está querendo trocar, não é? Aquele salário que você está querendo ganhar. Oh Deus, aquela oferta para a igreja que você está querendo dar. Você vê, né, como que você pega o povo, hein? Eles viram que era uma pegadinha, eu não vou cair na pegadinha do pastor e vou dar um amém mais forte. Glória a Deus. Então, você precisa se alegrar nessas coisas do Senhor, né? Ele gosta de ser lembrado daquilo que Ele mesmo disse que ia fazer na sua vida. Depois do dilúvio, Deus colocou um sinal no céu. Algumas pessoas pensam que o sinal no céu era só para quando o homem olhasse para o arco-íris, lembrasse da aliança que Deus fez com o homem. Não é. Na verdade, o arco-íris, deixa eu te falar, eu vou ler na verdade, Gênesis 9:13. Olha o que o Senhor disse: porei nas nuvens o meu arco, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus está fazendo uma aliança com a terra. E sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Olha o que Deus diz: vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. O arco-íris, ao contrário do que você imaginava, não foi posto no céu para que você se lembrasse da aliança. Foi posto para que o Senhor se lembrasse da aliança. E não é que o Senhor tem Alzheimer.
Não. É porque Ele tem prazer, Ele quer constantemente ver que Ele é fiel à sua aliança. Mas sim, quando nós olhamos para o céu, nós também podemos contemplar a fidelidade de Deus. Mas foi colocado ali no céu para que o próprio Deus se lembre. Eu não sei se você se recorda, consegue projetar, que eu não anotei aqui o texto, mas Apocalipse 4:3. Olha só, além de colocar aqui na terra o arco-íris, olha lá, esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O Senhor disse que colocou ao redor do trono um arco-íris. Para quê? Para se lembrar da aliança. Eu quero dizer para você, meu irmão, preste atenção. Se em algum dia da sua vida você derramou alguma lágrima porque alguém te fez mal, se em algum dia você derramou alguma lágrima ou soltou algum clamor, algum gemido na terra, por causa de uma injustiça, por causa de algo que fizeram contra você ou contra a sua casa, se você não tem como profeta, você recebe essa palavra: o Senhor vai te abençoar, vai restituir a sua vida, porque Ele não deixa passar em branco o seu sofrimento e as lutas que você já passou e viveu. Não, eu não sou aqui um pastor positivista, que quer amaciar seu ego, não. Não, eu só estou pregando a palavra de Deus para você. Quando os filhos de Israel eram escravos no Egito, a Bíblia diz que eles começaram a viver debaixo de opressão. Opressão. Eles viveram por 400 anos no Egito. A Bíblia não diz que eles viveram 400 anos como escravos, mas que chegou em algum momento desses 400 anos, que eles sim começaram a ser oprimidos, se tornaram escravos dos egípcios. E olha que interessante, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Preste atenção. Mudou o rei morreu, Faraó, assumiu outro, que começou a oprimir o povo de Deus. E a palavra de Deus aqui diz que o gemido da escravidão chegou aos céus. O seu clamor subiu a Deus. E 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, quando Ele vê um filho sofrendo, isso não é agradável para Ele. O Senhor se levanta do trono e Ele começa a agir. Talvez não é na velocidade que você quer, mas acredita em mim, se não aconteceu no seu tempo, é porque no tempo dele é melhor do que no seu. Nós somos imediatistas, queremos a resolução do problema rápido, queremos que o Senhor faça as coisas no nosso momento, mas o Senhor é Senhor do tempo, e Ele fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E em Romanos capítulo 8, versículo 26, por falar em gemido, nós temos aqui uma aplicação também dessa afirmação. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. Você já passou por alguma aflição que você não sabia como orar? Você já passou por algum momento difícil que você não sabia como responder? Como orar, como falar? Senhor, faltam palavras.
a dor, a tristeza, é inconsolável o que você está vivendo e passando, você não sabe mais como fazer. Talvez você foi, como eu falei, né, lesado, roubado, enganado, traído, doeu, foi ferida, né, profunda no seu coração, mas você não sabe nem como pedir para o Senhor, ou o que pedir. Nessa hora, meu irmão, porque tem um falar em línguas que é para o enchimento, mas tem um falar em línguas que é um lamento, que é um clamor, que é um pedido de socorro. É um falar em línguas para extravasar. Normalmente esse falar em línguas vem sim com gemidos. Eu já passei, já ouvi em alguns lugares, algumas situações em que pessoas estavam, parece que estavam chorando, mas estavam orando em línguas. Orando em línguas de desespero. E a palavra de Deus diz aqui que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra gemido aqui no original é stanagnos, no grego. É um gemido que não se pode ser, né, explicado, não dá para expressar com palavras. E os comentaristas concordam que significa orar em línguas. Mas como é que eu posso afirmar que o gemido que eles tinham lá no Egito era o mesmo gemido desse de Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Novo Testamento é em grego, o Antigo Testamento é em hebraico. Como é que nós podemos comparar as duas coisas? O Espírito Santo providenciou uma maneira, não é? Uma tradução para nós, porque Estevão, quando ele estava ali pregando, um pouco antes da sua morte, no capítulo 7 de Atos, ele afirmou que os gemidos do povo de Israel era estenagmos, o mesmo gemido inexprimível do Espírito Santo citado em Romanos capítulo 8. É o mesmo. Olha lá, Atos 7,34. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido. Esse gemido aqui, que foi daí escrito no original, não é? Em grego, ele na verdade é o mesmo daquele de Romanos, exatamente o mesmo. Então a referência é a mesma. Quando o Espírito Santo ora por mim e por você, é que ele está intercedendo por você diante de Deus, é que ele está lembrando o Senhor, não é? Porque o gemido do povo de Israel, lá, do povo hebreu, lá no Egito, serviu para que o Senhor se lembrasse da aliança que ele tinha com Abraão. Hoje, quando você ora em línguas, quando você fala em mistérios com Deus, o Espírito Santo está usando as palavras da sua boca, está usando a sua boca para lembrar a Deus a respeito das promessas que Ele tem para você. Eu não sei se você tinha a revelação da importância de orar em línguas, nesse nível, nesse padrão, ou nessa relevância, que quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está clamando por nós. Eu já tenho esse hábito, quando eu não sei o que falar, eu vou orar em línguas. Quando eu não sei como aconselhar, quando eu não sei como resolver um problema, eu preciso clamar ao Senhor em línguas. Normalmente, quando eu estou saindo da minha casa para ir para um lugar para pregar, eu vou orando em línguas. Normalmente, principalmente quando eu estou sozinho no carro. Eu ligo o som do carro alto e vou. Isso é muito legal, porque não aconteceu comigo, mas teve um pastor que me confidenciou uma vez, que ele estava indo para o culto no domingo de manhã, com a esposa, e eles do carro, estavam ali orando em línguas, e assim, o fogo descendo dentro do carro, e ele, e ali dentro do carro, aí parou, o sinal fechou, ele parou o carro, e estava ali no mistério com Deus, aí ele olhou para o lado assim, tinha um carro parado do outro lado, o cara pegou e fez assim, ó, baixa o vidro, ele, cara, baixou o vidro, o cara falou assim, vocês são batizados do Espírito Santo? Aí ele falou assim, nós também, catarabaxa, e o fogo pulou para o carro do lado,
E virou assim um fogaréu naquele semáforo, algo poderoso e extraordinário, não é? Realmente foi algo que mudou aquele domingo, né? Então, o fogo de Deus, ele toma você, e ele, na verdade, quando se ora em línguas, é você lembrando ao Senhor. E hoje, ao final dessa palavra, você vai orar em línguas, e você vai lembrar o Senhor da aliança que Ele tem com você, e de cada uma das restituições que você vai receber dos céus na sua vida nesses dias, amém? Quando nós oramos em língua, nós estamos lembrando a Deus tudo aquilo que Cristo realizou na cruz. Olha só, no Antigo Testamento, quando o Senhor celebrou a Páscoa, Ele mesmo disse que a Páscoa seria como um memorial. Nós estamos a um dia da Páscoa, algumas horas, né, da comemoração da Páscoa. Então, nós sabemos que um memorial significa algo que é separado para servir de lembrança, uma lembrança permanente de algo que seja importante. Marcos fazem parte da vida do crente. A sua vida espiritual tem que ser uma vida de marcos. Marcos, momentos, palavras, situações que aconteceram com você e que marcaram profundamente a sua vida. Eu tenho diversos marcos espirituais na minha vida. Eu me recordo do meu encontro com Deus, quando eu fui para o encontro, e Deus falou coisas tão profundas comigo a respeito do meu chamado, a respeito daquilo que Ele mesmo disse que ia fazer na minha vida. E o Senhor, ao prometer essas coisas, Ele restaurou, Ele mudou, Ele abriu meus olhos. Mas não foi só isso. Uma das coisas mais extraordinárias que Deus reavivou no meu coração lá no encontro, que era um sonho que eu tinha, de ter filhos. Eu já era casado quando eu fui para o encontro com Deus, mas nós não tínhamos filhos quando eu fui para o encontro. E tinha um sofisma na minha mente de que eu não teria filhos. E eu recebi um abraço naquele encontro com Deus de um pastor chamado Josué, ocasionalmente. Não é esse aqui, mas poderia ser, né? Tão amável quanto esse. E aquele pastor me deu um abraço. E eu abri meu coração para ele, falei: pastor, eu fiz tanta besteira na minha vida. Eu já passei por situações tão ruins, tão tristes. Eu contei um pouco da minha história para ele. Eu falei assim: e eu sei, pastor, que Deus não vai me dar filhos por causa das besteiras que eu fiz, por causa dos pecados que eu cometi. E eu sofro tanto com isso, eu queria tanto ser pai. A minha esposa ela tem só 10% de chance de ser mãe. E eu sinto muito. Eu queria muito ser pai, eu queria ter uma família, eu queria ter filhos. E aquele pastor me abraçou naquele dia. Se você me levar lá naquele salão onde aconteceu aquele encontro, eu sei dizer para você o local onde foi aquele abraço. E ele me abraçou como um pai, e ele ministrou na minha vida cura, restauração e restituição. E envolvido naquele abraço, o Senhor disse para mim: você vai ser pai, seu primeiro filho vai ser homem, e o nome dele vai ser Davi. E isso marcou minha vida, marcou a minha história. E os próximos anos que eu vivi, isso foi em 2005, março, 30, 31 de março e 1º de abril, que eu fui para o meu encontro. Quando foi em dezembro de 2005, foi em 2006 que eu fui para o encontro, né? Quando foi em dezembro de 2006, minha esposa disse que não estava sentindo bem, que ia fazer um exame. Pegou o exame, mandou para mim, para eu ver. Ela não estava entendendo. Falou: amor, peguei o exame aqui, mas não estou entendendo nada. Falaram para mim que acima de 0,25 era gravidez, mas tem 1,0000. Não estou entendendo nada disso aqui. Aí eu peguei e falei: eu também não. Eu trabalhava, eu estava dirigindo o carro da empresa, eu parei no posto Belém, lá perto da PUC. Eu me lembro do lugar, no pátio do posto que eu parei o carro. Eu parei o carro naquele lugar e liguei para uma irmã da igreja, que já tinha tido um filho recentemente.
Eu falei, oi fulano, tudo bem? A Aline fez o exame aqui, mas sei, tá estranho. Você falou que era acima de 0,25 e tá 1,0000. O que é isso aqui? Ela falou, Alex, a Aline tá mais do que grávida, meu filho. Ela já deve estar uns 3 meses quase. Irmãos, eu dei um grito dentro daquela Saveiro. Eu dei um grito, a Saveiro branca da empresa. Aleluia! Eu sou pai. Eu liguei para a Lívia, amor, pelo amor de Deus. Você está grávida, amor. E a partir daí, meu irmão, foi só desfrute. Foi um marco. Aí, a gravidez foi acontecendo. E de vez em quando, o diabo me visitava. Ele batia na minha porta. Vamos conversar? Só trocar ideia, não é nada grave não. Só trocar ideia. Hein, você acha mesmo que seu filho vai nascer perfeito? Não sei não, hein. Acho que ele vai vir sem uma perna. Acho que ele vai vir, sei lá, com algum problema. E eu ficava, na verdade, com a minha cabeça cirandando. Vai morrer. Ele vai morrer. Até que nós fomos fazer a ecografia, a primeira ecografia do Davi, para ver o sexo. Naquela época não existia esse negócio de chá revelação. A revelação era ao vivo na frente do médico. E aí nós fomos lá, irmãos. E foi a primeira ecografia. Quando o médico começou a mexer aquele negócio na barriga da Aline, eu falei, ai meu Deus. E o diabo foi junto comigo, na sala do médico. Enquanto o doutor estava fazendo assim, o diabo estava lá. Quer ver? Ó? A notícia está chegando. Ó. Quer ver? Ó? Ele vai falar o problema. Ele vai falar o que está errado. Irmãos, aí o médico falou assim, mãozinha, pezinho, fêmur direito, fêmur esquerdo, e cada coisa que o médico ia falando dentro de mim, eu falava, aleluia. Glória a Deus, amém. Diâmetro cerebral, ok, e tal. E aí ele falou assim, olha, o bebê está muito bem, parabéns, está crescendo perfeitamente. Eu falei, aleluia. Falei, doutor, e o sexo? Ele falou, vocês não sabem o sexo não? Falei, não. Ele falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, não sei. Aquele negócio é difícil de enxergar, né? O que é aquele trem lá? Eu não sei. Você não está vendo aqui não? Eu falei, não. É um menino. É um piá. Eu falei, aí eu dei um grito de novo, né amor? Aleluia, glória a Deus. Eu falei, amor, eu falei. É o Davi, é o Davi, é o Davi. Mais um marco na minha vida. Mais um marco, que dia inesquecível. E aí o dia do nascimento dele, eu não vou me enrolar muito, que eu tenho coisa para falar. E aí no dia do nascimento dele, que a Aline chegou lá no hospital, e chegou 15 mães ao mesmo tempo para dar luz. E eu senti no meu coração que eu ia assistir o parto do Davi. Hoje é mais comum assistir parto, naquela época era muito difícil. Tinha muito medo. E aí o doutor falou assim, a enfermeira falou assim, olha, eu tinha falado, eu quero assistir o parto. Ela falou assim, muito difícil, pai. Tem 15 mães aqui para dar luz e a sala onde as crianças nascem tem mais de um leito. Não pode entrar uma pessoa de fora da equipe, porque vai ter mulher tendo filho ali, é desconfortável, não pode. Eu falei, não, mas eu vou assistir esse parto. Ela falou, tá bom então. Isso era 6h15 da manhã, quando foi 3h15 da tarde, que eu voltei do lanche, meu sogro falou, Alex, estão chamando você lá. Estão chamando você lá. Eu falei, o que aconteceu, meu Deus do céu? Cheguei todo preocupado, desesperado, que o diabo tinha me visitado também, dizendo que ia dar alguma coisa errada. Quando eu falei, o que foi, enfermeira? Ela falou assim, o que você está fazendo aí? Vem para dentro, teu filho vai nascer. As 15 mães que tinham chegado junto já nasceram os filhos dela, só está sua esposa lá.
pode entrar para ver o parto. Irmãos, que dia. Eu entrei feliz da vida, coloquei aquela roupa esquisita lá, e entrei no lugar do parto, segurei na mão da minha esposa, eu vi o meu filho nascer. Naquela época também não era muito comum, mas perguntaram se eu queria cortar o cordão umbilical, eu cortei o cordão umbilical ali do Davi. A equipe médica toda estava chorando, principalmente as mulheres. Eu quero um parto assim quando for o meu. Eu olhei para ela e falei, você não sabe de nada, o que eu passei para estar aqui, minha filha? E hoje, aquela criancinha que cabia no meu colo, tem 1,85 m, está andando por aí feliz, está aqui na conferência. Deixa eu te falar, por que eu estou te falando isso? Porque o Senhor estabelece marcos na nossa vida. Marcos, memoriais. Eu quero declarar que ainda hoje o Senhor vai estabelecer um marco na sua vida. O Senhor vai trazer à sua memória coisas que Ele vai restituir. O Senhor vai fazer você se lembrar de situações que não estão nem claras na sua mente, mas Ele vai te conduzir de volta lá atrás. E Ele vai te mostrar, lembra aquilo que você viveu? Lembra aquilo que você passou? Sabe aquela vergonha, aquela humilhação? Sabe aquela palavra que você ouviu? Sabe aquela violência que você sofreu? Sabe? Pois é, eu vou restituir na sua vida. Como eu estava falando a respeito da Páscoa, não é? Foi um memorial que o Senhor estabeleceu. Em Êxodo 12, 14, o Senhor mesmo disse, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E também em Levítico 23, nós lemos a respeito das 7 festas celebradas em Israel. E todas elas eram celebradas com o sonido de trombetas para memorial. Tinha uma trombeta que era tocada. E o soar dessas trombetas era um memorial que o Senhor estava estabelecendo em cada uma das festas. Levítico 23, 24, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Qual a razão será por serem tocadas trombetas como memorial? Eu quero conduzir você na interpretação, na revelação disso, porque em Números capítulo 10, o Senhor dá uma resposta. As trombetas eram tocadas para que Ele mesmo se lembre da promessa. Olha só, irmãos, as trombetas eram tocadas para que o Senhor fosse lembrado da sua aliança com o seu povo. Olha lá, Ele mesmo se lembrasse da promessa e o povo fosse livrado. Números 10, 9 diz assim, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis trombeta a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Tocareis trombeta e haverá lembrança da parte do Senhor, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, versículo 10, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Claro que eu não estou falando aqui que nós temos que voltar no tempo e começar a tocar trombetas para lembrar o Senhor de alguma coisa. Não. Como nós bem ouvimos nessa conferência das alegorias, essas trombetas eram sombras da realidade de hoje na nova aliança. Mais uma alegoria, essas trombetas eram de prata, não eram como as trombetas que eram chofar, que eram feitas de chifre de animais. Eram trombetas de prata, e na palavra de Deus, prata aponta para a redenção. E tocar a trombeta significa liberar
a palavra da redenção. Significa concordar com o que Deus disse a seu respeito. Eu quero declarar que ainda hoje à noite, essa trombeta soará, sabe por quê? Porque a sua boca vai ser aberta para proclamar a verdade a respeito da restituição do Senhor. Só tem direito à restituição aqueles que foram alcançados pela redenção. Porque o Senhor tem uma aliança com você, o Senhor tem um compromisso com você. Quando nós liberamos a palavra da redenção, ou quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos tocando a trombeta de prata. E quando fazemos isso, a Bíblia diz que o Senhor se lembra da sua aliança e destrói os nossos inimigos. A Páscoa, para o hebreu, é a ceia da igreja hoje. Amanhã nós vamos celebrar a Páscoa. Vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus, não é? De sexta-feira e da ressurreição dele, né? Do livramento no domingo, ou da ressurreição de Cristo no domingo. Mas olha aqui, a Páscoa foi exatamente o retrato daquilo que o povo, da festa, né, que o Senhor instituiu na 10ª praga, quando o povo foi sair do Egito. Aquela 10ª praga. E a ceia do Senhor aponta para esse dia, porque lá na Páscoa do Egito, o povo mandou que os hebreus se reunissem nas suas casas naquela noite, porque o anjo da morte passaria por sobre o Egito. E a direção para o povo hebreu foi: escolham uma ovelha, um cabrito, matem, tem que ser perfeito, o sangue dele vai ser passado nos umbrais e nas vergas das portas, e à noite vocês vão assar essa carne e vão entrar nas suas casas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar sobre o Egito. Mas nas casas que estiverem com sangue na porta, o espírito da morte vai passar sobre, não vai entrar. Páscoa é pesash, passar por cima, ou seja, não vai entrar, vai pular essa casa, a morte não vai poder tocar nessa casa. Eu estou te conduzindo na compreensão. Então hoje, quando você se assenta à mesa da ceia, pega aquele pão e toma consigo aquele cálice. O pão e o cálice apontam para a Páscoa, apontam para o sangue aplicado nos umbrais e na verga das portas, e o pão aponta para o animal que foi morto e que foi comido naquela noite. A ceia é um memorial, uma ordenança que o Senhor deixou. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele fez assim, tomou o pão, deu graças, partiu, e ele falou: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Em outras palavras, ele disse: fazei isso em memória de mim. Isso é um memorial. A ceia é um memorial tanto para nós quanto para o próprio Deus. Eu vou ler com você 1 Coríntios 11, 23. É um texto que praticamente todos os pastores leem no domingo da ceia. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Alguns creem na transubstanciação, ou seja, que o pão, quando você coloca na sua boca, ele se transforma no corpo de Cristo, e o cálice, quando você bebe, ele se torna literalmente o sangue de Jesus. Outras pessoas vão para um extremo,
né, completo, dizendo que isso é apenas um símbolo. Mas nós temos um meio termo, né? Nós cremos sim que é um símbolo, mas que possui poder espiritual. Tem um poder espiritual. Não é só um símbolo qualquer. Não, quando nós participamos da mesa, isso tem poder. Então o Senhor nos mandou celebrar a ceia para que nós nos lembrássemos, mas também para que Ele se lembrasse. Quando estiver doente, o que você deve fazer? Pega o pão, pega o cálice, participa da ceia com mais alguém, come o pão, bebe o vinho, declarando: eu tenho a saúde de Cristo, faço parte do corpo de Cristo. Se Ele é saudável, eu sou saudável. Ele morreu na cruz, Ele já pagou o preço. Eu sou com Cristo um só. Se Ele na verdade tem vitalidade, eu também tenho. Então, quando o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas, impedindo que o anjo da morte entrasse, o anjo, naquela ocasião, era o executor da lei de Deus. Porque a palavra é a seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Essa era a sentença. Mas quando o anjo da morte via o sangue, ele sabe que não precisa mais entrar ali. O anjo da morte não precisa mais entrar na casa que o sangue foi aplicado. Sabe por quê? Porque a morte já aconteceu. Aquele sangue aponta que o preço foi pago. O sangue que precisava ser derramado já foi derramado. E você só precisava morrer uma vez para que os seus pecados fossem perdoados. E você já morreu. Aliás, você não, o velho homem já morreu. Não é? Já morreu. Eu estou falando aqui com uma comunidade de renascidos. Cadê os renascidos em Cristo aqui? Novo tempo, uma nova vida agora com Cristo, amém, irmãos? Essa é a verdade a seu respeito. Então, todas as vezes que o sacerdote se apresentava diante de Deus, acontecia algo extraordinário também. Interessante, né, irmãos, a gente passear pelo Antigo Testamento e enxergar que todas as coisas têm sentido. Eu me lembro na época de seminário, eu fui estudar o Pentateuco, e em específico quando eu fui estudar Êxodo, eu fiquei assim, embasbacado, que tudo no Êxodo, tudo que Deus mandou Moisés fazer, tinha um apontamento para Cristo. Como nós ouvimos aqui ontem, ele falou de Gênesis, mas o livro de Êxodo foi o que mais me encantou. Eu olhei na arca, no tabernáculo, tudo apontava para Jesus, e a cada aula eu ia sendo cheio de revelação a respeito dessas coisas. E eu lembro que chegou no dia de nós aprendermos sobre a roupa do sacerdote, a roupa que o sacerdote usava. E aí chegamos nesse texto aqui, Êxodo capítulo 28, versículo 9. A roupa sagrada do sacerdote, Êxodo 28, 9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás em 2 pedras os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros, para memória diante do Senhor. Irmãos, não era por causa de algum ritual estranho, não. É que o Senhor, quando olhasse para o sacerdote, Ele queria se lembrar do povo da sua aliança. Ele ia enxergar o nome das 12 tribos. Ele ia olhar para o sacerdote, ele ia ver o sacerdote justificado, ok? Porque o sacerdote era o representante. O princípio do representante estava no sacerdote. Então quando o sacerdote se achegava diante de Deus,
tendo oferecido o holocausto, e o holocausto tendo sido aceito, então quando o sacerdote chegava diante do Senhor, não era ele. O sacerdote representava as 12 tribos que ele estava carregando nos seus ombros. E o Senhor não diz que isso era só por uma questão, sei lá, de nenhuma outra ocasião especial. É para que houvesse lembrança. O Senhor diz que isso seria uma memória, um memorial. E no capítulo 28, versículo 29, diz assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral. Olha só, então o nome das 12 tribos estava no ombro, mas aqui está dizendo que tinha um outro lugar na roupa do sacerdote que tinha o nome das 12 tribos também. No peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso diz a meu respeito? Sabe o que diz a seu respeito? Que o sacerdote não é mais aquele do Antigo Testamento. Hoje existe um sumo sacerdote melhor. Existe um sumo sacerdote melhor que carrega você no ombro, que fala da força, e no peito, que fala do coração. Você está na força e no amor. Na força dele é o compromisso dele de lutar suas lutas. No coração dele é o compromisso de te amar até o último dia que você estiver aqui nessa terra. Esse memorial é tão poderoso. Então, quando nós levantamos as nossas mãos para adorá-lo, quando nós compartilhamos a respeito da graça, nós podemos dizer que estamos falando do amor e do poder de Deus. Quando fazemos isso, a Bíblia diz que o Senhor ouve. É muito bom saber que o Senhor ouve quando nós oramos, mas também quando nós falamos uns com os outros. E o mais extraordinário de tudo, é que tudo isso está escrito num livro memorial diante dele. Lembre-se de algo, querido: ter fé é ter uma boa opinião a respeito de Deus quando nós compartilhamos, quando nós falamos sobre essa boa opinião uns com os outros. Isso é registrado diante de Deus. Malaquias 3,16 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Deixa eu te falar, toda vez que você clama ao Senhor, toda vez que você fala no nome do Senhor, toda vez que você se lembra dele, a Bíblia diz que há uma anotação: se lembrou de mim. Se lembrou de mim. Isso fala de um coração de filho, de um coração que depende do Pai. Quando nós somos crianças, nós não buscamos estranhos. Quando nós estamos passando alguma necessidade, nós sabemos muito bem quem nós vamos chamar. Na hora do medo, qual é o clamor do filho? Pai! Na hora da fome, não é? Talvez é mãe também, né? Mas entenda que ocupa os dois lugares, pai e mãe. Quando está com fome, ou quando machucou, pai, vamos falar pai que fica mais aplicável aqui na minha ilustração. Pai, o pai sai correndo, não é? E vai em direção. O que a Bíblia está dizendo é que todas as vezes que você clama o nome do Pai, Ele anota: lembrou de mim. Vou restituir, vou fazer, vou resolver, vou agir em direção a Ele, vou sanar, né, todas as necessidades dEle. Há um livro memorial diante de Deus, para aqueles que temem e que lembram do seu nome. Mas eu quero encerrar essa mensagem contando para você um exemplo de memorial escrito que salvou todo um povo, numa época em que eles estavam ameaçados de morte.
uma história narrada no livro de Esther, que Mordecai, o tio de Esther, ele descobriu uma conspiração contra o rei. Ele não contou, então ele pegou e contou para Esther, não é, a sua sobrinha, sobre a conspiração. E a Esther avisou o rei, e por isso o rei foi livrado de morte. E por causa disso, o nome de Mordecai foi escrito no livro das crônicas, ou livro das memórias dos reis. E por alguma razão, porém, ninguém fez nada para recompensar Mordecai. Ninguém deu nenhuma recompensa a ele por ele ter salvado a vida do rei. Mordecai, a Bíblia diz, ele era um homem justo, um homem piedoso, mas ele tinha um inimigo que odiava ele. Ele odiava os judeus. Esse inimigo era chamado de Amã. E esse Amã tinha uma posição importante no palácio. Amã estava muito próximo do rei. E num dia que o rei estava lá animado, ele sugeriu ao rei que criasse uma lei obrigando todos a se curvarem diante dos príncipes. Todos a se curvarem diante dos príncipes. E Mordecai não se curvou diante dele. Por causa disso, ele então tramou contra os judeus. E de uma maneira assim, muito ousada, Amã levou o rei a assinar outra lei que ordenava que todos os judeus pudessem ser mortos num determinado dia. Amã estava tramando contra os judeus, que todos fossem mortos em um dia, que houvesse um dia no calendário em que qualquer um podia chegar diante de um judeu e acabar com a vida dele, e ia estar tudo certo. Quando estava próximo desse dia do genocídio, chegou uma noite que o rei perdeu o sono. Rolava para lá, rolava para cá, não conseguia dormir. Então o rei chamou um dos seus servos, falou: olha, eu estou sem sono. Pega lá o livro das memórias dos reis e traga aqui para mim. Os servos trouxeram e ele falou: leiam o livro para mim. E os servos começaram a ler aquele livro. E contaram exatamente a história de Mordecai. Contaram a história que ele descobriu a trama e tudo isso que eu contei aqui. E o rei falou: uai, isso aconteceu? Mordecai me livrou da morte? Sim. Aí ele chamou e falou: e o que fizeram para recompensá-lo? O que fizeram em favor desse Mordecai? O servo falou: olha, não foi feito nada. Ele falou: não foi feito nada? Nada. Ele falou: não, isso não está certo. No outro dia, lembra que Amã era inimigo de Mordecai. No outro dia ele chamou Amã: Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. Se um rei quiser honrar alguém diante de todo o seu reino, alguém que foi muito importante, o que você acha que esse rei deveria fazer? Aí Amã, achando que era ele, o homem que seria honrado, ele falou assim: olha, rei, eu acho que o senhor deveria, na verdade, dar a ele uma roupa real, não é? Uma roupa real, uma coroa, e colocar ele num lugar importante, diante de todo o povo. O rei falou: gostei da ideia, Amã. Amã já tinha armado a forca para matar Mordecai. Faça o seguinte: chama Mordecai, e eu vou dar a Mordecai essa honra que eu estou te falando. E sabe o que aconteceu? Mordecai foi honrado com toda essa honra, e Amã foi morto na forca que ele preparou para matar Mordecai. O que eu quero dizer com tudo isso? Amã no final morreu, mas Mordecai foi salvo, porque havia um escrito memorial a respeito de tudo aquilo que ele havia feito para o rei. Irmãos, eu não estou falando aqui de merecimento, porque tudo que nós fazemos para o Senhor é pela graça. Mas eu preciso dizer para você, que todo o sofrimento que você passou, toda a humilhação, o Senhor vai trazer restituição para a sua vida. Fica de pé. A equipe de louvor pode subir.
Como eu disse para você, irmãos, eu não sei o que você acha dessa história, né? Se você acha interessante que fosse justamente assim, que o rei gostasse de ser entretido numa noite de insônia. Ele não chamou nenhum servo para contar piada para ele. Deus estava por trás de todas as coisas. Escuta o que eu vou te falar aqui. Enquanto o rei estava sem sono, ouvindo a respeito de Mordecai no íntimo do quarto dele, num lugar que quase ninguém tinha acesso, Mordecai talvez estava lá com a cabeça dele no travesseiro, pensando: pode ser que sejam os meus últimos dias aqui na terra. Enquanto Mordecai estava com seu coração aflito, pensando na morte, Deus estava dentro de um quarto, programando a restituição e o livramento de Mordecai. O que eu quero dizer com você? Eu quero falar para você o seguinte: que o diabo tramou contra você, pessoas fizeram mal a você. E eu não estou aqui ministrando uma palavra para você ficar aí no seu vitimismo, não. Eu só estou dizendo que você não é vítima de coisa alguma, porque você é filho do Deus Altíssimo. E não é à toa que nós estamos aqui na conferência Vinha Paraná, tudo vos restituirei. Porque talvez até essa altura do ano, você estava orando por algumas restituições. Mas a minha oração é para que, enquanto você estiver orando em línguas aí no seu lugar, coisas que você nem sabia, coisas que você nem imaginava, nem se lembrava mais, o Espírito que está em você, com gemidos inexprimíveis, vai interceder em seu favor aos céus, e o Senhor vai se lembrar da aliança que tem com você. Ele não se esquece, mas eu mostrei para você na Bíblia que Ele gosta de ser lembrado, porque quando Ele é lembrado, Ele não pode reter a sua mão, Ele começa a agir. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus. Talvez algumas pessoas vão sentir um aperto no coração, por se lembrar de situações que aconteceram tão ruins lá atrás. Mas isso aqui não é para você chorar de dor pelo seu passado. Não, essa memória não deve trazer dor e aflição para você, não. Não é igual no encontro com Deus, não. Isso aqui é para trazer júbilo para o seu coração. Porque se o Senhor trouxe a sua memória, é porque Ele está se comprometendo em te restituir. Se eu fosse você, eu pensaria em tudo que a minha memória é capaz de lembrar para o Senhor restituir, porque há um compromisso do céu, que quando você se lembra da aliança que o Senhor tem com você, Ele então age em seu favor. Preste atenção, sua boca precisa começar a falar. Lembra da trombeta de prata? A trombeta de prata aponta para a palavra da cruz, da restauração, para a palavra da restituição, para a palavra da obra consumada. Você vai estar chamando à existência aquilo que o Senhor disse que ia fazer, aquilo que o Senhor prometeu que ia fazer na sua vida. Então eu quero declarar sobre a sua vida agora. Traga a memória, Espírito Santo de Deus. Eu quero te pedir agora, Senhor, traz a memória dos meus irmãos, cada uma das áreas em que foram lesados, foram roubados, foram envergonhados, porque haverá completa restituição. Nós tomamos posse da sua palavra que diz: voltai, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje eu vos declaro
que tudo vos restituirei. Tudo vos restituirei. Eu declaro que o Senhor está trazendo à sua memória frases que você ouviu, lugares por onde você passou, coisas que pensaram a seu respeito ou disseram. Eu quero declarar: o Senhor está agindo, e o Senhor está trazendo a sua memória. Sabe para quê? Para que Ele possa mostrar para você que hoje, esse dia 19 de abril de 2025 ficará marcado na sua vida como um marco espiritual. Nessa noite o Senhor se compromete com você de restituir cada área da sua vida em que você foi roubado. Antes de nós começarmos a orar em línguas, antes de você deixar o Espírito Santo clamar por você, eu quero dizer algo. Marcos espirituais às vezes precisam de algo que seja confessado, para que todos vejam. Para que todos vejam. Eu não pensei em nada mais criativo, mas eu vou dar uma sugestão que talvez você possa fazer, para que todos saibam que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu pensei em você fazer um post no feed da sua rede social, dizendo: hoje, nesse dia, o Senhor prometeu que vai fazer isso, isso, isso. Pastor, mas todo mundo vai ver. Pois é, isso é fé. Não aconteceu, mas você está dizendo que vai acontecer. E quando acontecer, aí vai ser o dia de você fazer aquele TBT que você tanto quer fazer. Você vai dizer: o Senhor prometeu, 19 de abril de 2025, o Senhor cumpriu. Que dia? Até o dia 31 de dezembro de 2025. Quizá seja antes, mas eu quero te desafiar a algo. Pode ser isso, ou talvez você pode dar um objeto a alguém. Você pode entregar uma oferta ao Senhor, um objeto ao Senhor, sei lá, um tênis, um sapato, um relógio. Eu me lembro de uma ocasião, olha só, eu não lembrei disso enquanto eu estava escrevendo esse texto, mas o Senhor me trouxe à memória algo que Ele fez comigo um dia. Eu me recordo que eu estava numa vigília. Meu Deus, nem lembrava disso. E eu estava em cima da nave lá no SIC, orando em línguas, e um pastor me parou, e ele tirou o relógio do pulso dele, relógio muito bonito e muito caro, por sinal, e ele colocou no meu braço. Falou: pastor, eu senti aqui no meu espírito que o Senhor, Ele vai te levantar. Não sei como, não sei onde, não sei que lugar, mas o Senhor vai dar a você influência. Era um relógio cromado da Puma, de aço, lindo. E eu me lembrei agora disso. Aquilo foi um marco na minha vida, e foi um marco na vida dele também. Eu não estou falando que você tem que dar relógio, tá? Eu só estou falando o seguinte: o Senhor vai mover na sua vida. O Senhor vai te falar o que você tem que fazer para que esse dia aqui fique marcado, para que você não se esqueça do dia 19 de abril de 2025, último dia, últimos minutos da Conferência Vinha Paraná de 2025. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo de Deus, move nesse lugar, Senhor.